Olá, gente, aqui é o Pod Doutoras, eu sou Karen Machado e hoje nós vamos falar sobre violência doméstica novamente. Então, antes de começar a falar, alerta gatilho. Se você ficar sensível a alguma coisa que for dita aqui, a gente sugere que não assista por completo, né? Ou assista com alguém, enfim. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de dizer uma frase da Maria da Penha Maia Fernandes, né, que é quem dá o nome da Lei Maria da Penha, que é o seguinte: a vida começa quando a violência acaba. Então, gente, hoje nós vamos novamente falar sobre violência doméstica, porque, né, no outro episódio que nós falamos sobre violência doméstica, a gente não conseguiu abordar todos os tópicos importantes de violência doméstica, né? Violência doméstica é um assunto muito extenso, cansativo também, então foi importante a gente dividir em 2 episódios. Eu tô aqui com a Marina Sanches e com a Hannah Guimarães pra gente poder abordar esse tema. E aí, hoje nós vamos destrinchar aqui, né? Vamos voltar a falar como se aplica, quando se aplica, né? Contra quem a gente pede medida protetiva. E hoje a gente vai falar mais. Quem pode pedir. Homem pode pedir medida protetiva? É uma dúvida que eu já ouvi, cara. Impressionando, né? É impressionante. Essa mesma história do João da Penha, né? Não pode, só mulheres e meninas. Sim. Mulheres trans podem? Podem. Felizmente, né, a gente teve Sim. esse reconhecimento. Mulheres trans são mulheres também, gente. A gente não olha só pro sexo biológico que nasceu com um órgão tal. Não, Exatamente. gente, existe a identidade de gênero. Vamos se aprofundar nas questões, né, das pessoas trans, da comunidade LGBT, que é super importante. Relações entre mulheres, né? Por exemplo, a relação homoafetiva. É aplicável a Lei Maria da Penha? Sim, não necessariamente o agressor vai ser um homem, né? A gente fala agressor porque é a grande maioria, porque é a grande maioria, mas Exato. pode ser uma agressora, né? Contra uma mulher. Até porque a violência doméstica e familiar, ela é aplicável em alguns casos que estão previstos na lei. A gente reforçou isso. Já volta lá no nosso outro episódio, dá uma olhadinha lá. Essa aqui é a parte 2, mas a gente está trazendo de novo. Essa lei ela é aplicável, né? Ou na relação doméstica, que você tá ali morando junto, ou numa relação familiar, se você tem um vínculo familiar, então tem aquilo, né, o irmão, o filho que agride a mãe e tudo mais, ou numa relação íntima de afeto, né, se é namorado, às vezes não mora junto, mas se é namorado, pode, se é um ficante, se é um pente rala, também, tá, desculpa, tem lá no enunciado. Um pente rala é ótimo. Sim, É importante destacar que o Brasil é o 5º no ranking de violência doméstica e a cada 4 minutos uma mulher é agredida. Então, isso aqui é só informação extremamente necessária. E isso porque pra existe prevenção muita e denúncia. subnotificação, né? A gente tá Muito. falando de algo Exato. que Exato, que é comunicado, que é contabilizado, mas notificado. subnotificação existe muito. Duvido que nenhuma de nós a gente já não tenha passado por violência doméstica de outros relacionamentos e que a gente não denunciou. Eu, pelo menos, nunca denunciei nada. Ou por não ter identificado, Sim. ou por ter achado que era uma coisa boba, O né? jeito dele, né? Ele é meio Ou por grosso. vergonha, por Ou por ver vergonha. constrangimento. Sim. Exato. Então, assim, existe muita subnotificação. Então, quando a gente fala de aplicação da Lei Maria da Penha, ela se aplica nesses casos. Então, uma coisa que eu falo muito, briga de vizinho, se aplica a Lei Maria da Penha? Você vai conseguir pedir medida protetiva contra o seu vizinho se você não se enquadra nesses requisitos? Não. Tem que se enquadrar em um desses requisitos. E quem faz essa análise técnica... A não ser que tenha essa convivência familiar. Se for sim, um vizinho exato. que realmente conviva ali na sua casa, esteja ali no seu dia a dia, que frequente a sua casa, né? Sim. Então, é assim, contra a empregada doméstica, por exemplo. Sim. Né? É Depende do cabível também. É cabível também. sim, eu já vi também. Né? O patrão que de repente agride, né, a diarista ou a empregada, enfim, também é possível, justamente por ser esse ambiente doméstico, Sim, né? sim. Esse ambiente ali do dia a dia, que é um ambiente muito mais difícil de você se provar, né? Sim, é um ambiente que exato. tá ali entre 4 paredes e é só quem tá ali que sabe o que realmente acontece. Então, a Lei Maria da Penha é isso, é para proteger mulheres desse ambiente doméstico, que é o ambiente mais violento de todos. Sim. Para mulheres e meninas. Tanto é que na pandemia a gente teve um crescimento exponencial das violências, porque estava Sim. todo mundo enclausurado, Exato. né, convivendo. As mulheres estavam isoladas com seus próprios agressores, Exatamente. né? Então, Então- o número de violência doméstica, ele subiu
consideravelmente. Exato. Exatamente. Outro dado também que eu acho interessante é que a violência doméstica, ela aumenta nos finais de semana, que é quando o homem está, e quando tem jogo de futebol. É Que porque loucura, né? Tudo é motivo, né, Porque cara? é tem isso que eu ia ingestão falar. de bebida É porque- alcoólica. Não, assim, é só trazendo um dado, porque dado real, eu sei, mas... acontece, né? A gente sabe que Mas me irrita ouvir vai- esse dado, gente, desculpa. vai Eu uma vez acontecer falei em qualquer isso no momento. Instagram, né? Como facilmente é justificável a violência contra a mulher. Inclusive, arrumaram uma justificativa para os homens violentarem as mulheres no final de semana. Que é isso. Ele bebeu, teve jogo de Sim. futebol, o time dele perdeu. Sempre tem uma justificativa Sempre muito tem. plausível A mulher, ela quando não a mulher fez é a comida do vítima. jeito que ele queria. Exato. A mulher não fez isso Exato. aqui. Quando a mulher é vítima, sempre tem uma justificativa muito plausível, né? Muito Exato. relevante. Não que eu esteja justificando. Não, amiga, hein? lógico não, que a eu gente sei, sabe a verdade. é estatística. É só É falando estatística, que já é isso. fizeram até essa pesquisa, né? Pra dizer por quê. Exatamente, Porque, é assim, isso. gente, por que a mulher é violentada? Por causa do Isso. patriarcado. Sim. Porque, como a gente sempre fala Exato. aqui, a mulher, ela é vista como uma segunda classe. A mulher, ela é vista como um objeto. A mulher, ela é vista como alguém que tá ali pra servir o homem. E os homens agressores, os homens violentos, não aceitam que essa mulher não os respeite, os Aham. obedeçam, né? Ser Então, insubmissa é a nossa missão, inclusive, né? Exato. O que eu quero é ser insubmissa. Exato. Quando a gente fala de violência doméstica, é muito dessa coisa que vem, né, de gerações passadas e vai se perpetuando. Porque, assim, quando a gente fala um homem agressor não é um bom pai, é por isso. Porque a criança vai estar ali inserida naquele contexto de Total. violência. Se é um menino, ele possivelmente vai se tornar um agressor daqui a um tempo. E se é uma mulher, né, se é uma menina, uma filha, mulher... Ela provavelmente vai também estar inserida em uma relação no com- futuro. Inconscientemente. Sim. inconscientemente e achando que é normal, porque viu os pais dessa forma. Aham. E então a gente fala de consequências, assim, transgeracionais, cara, da violência. Se você tá Exato. passando por uma situação de violência, procure ajuda. A gente vai passar vários canais aqui, Hannah Sim, sabe melhor, mas se você tá numa violência agora, acontecendo agora, é 190. exato. É a polícia militar. Se você quer orientações, né, sobre como fazer o registro de ocorrência e tudo mais, é 180, que é o Isso, DISC da mulher, né? isso. E claro, se você procurar uma advogada, a gente consegue fazer esse pedido de medida protetiva diretamente nos juizados de violência doméstica, sem você ter que se revitimizar, né, num E até ambiente... uma Sem delegacia. submeter uma mulher a um ambiente, né, É. inóspito, né, da Exato. delegacia. E, gente, desculpa, Ambiente eu já hostil. ouvi relatos da própria delegacia especializada, que é a Delegacia da Mulher, as DEANs, que já praticaram violência contra as mulheres. Do Sim. tipo, não acreditar no relato. Ah, mas isso aí é coisa pouca, né? Nada Você Eu já tem ouvi relato certeza? de, Você eu já tem vi relato de certeza? inspetor que assediou a mulher que foi denunciar. Sim, Ai, gente. sim, já chegou pra mim isso uma vez. Também. Uma moça que fez a denúncia contra o ex-namorado. E aí o inspetor, eu posso pegar o seu telefone, porque se tiver algum Nossa. caso, alguma atualização, e claro, a mulher estava sozinha, Sim. claro que ela achou que era Aham. realmente. E depois ele convidou ela pra sair. Ai, inspetor. gente. Isso, a mulher numa situação de Sinceramente. vulnerabilidade, né? Exato. Não, assim, terrível. E ele era da DEAN. Eu não vou falar Uhum. qual, né, aqui Aham. também, infelizmente a gente não pode, né, a gente sabe. É. Mas ela passou por isso. E aí eu falei pra ela, nossa. Exato. Quem estão lá na DEAN, né? Quem são esses profissionais? Será que eles estão Exato. se capacitando? E aí a Lei Maria da Penha, ela traz isso, né, a capacitação dos profissionais que vão atender essas mulheres, não só na delegacia, não só no judiciário, também na questão do SUS, né, se ela Exato. precisar de algum atendimento. Mas isso, na prática, a gente não tem visto, né? É, a E gente olha encontra quanto tempo muito, já tem a Lei muita Maria da Penha. resistência. E acaba Desde que, por exemplo, a gente 2006. tem um mês próprio só para falar de Maria da Penha. Agosto Lilás. É um mês inteiro falando sobre a Lei Maria da Penha todo ano. É claro que não se resume só ao agosto, né? A violência doméstica Sim. são todos os dias. Agora tá acontecendo, agora uma mulher tá sendo violentada em algum lugar do nosso país. Mas Sim. a gente tem um mês todo para uma política de prevenção, né? De trazer esse debate, visibilização, né? Dos Sim. casos, Inclusive, estatísticas. uma recente alteração da Lei Maria da Penha, salvo engano, foi em 2022, 2021, a questão do Agosto Lilás, ela foi trazida também para as escolas, que as escolas têm que fazer Maravilhoso. também essas campanhas de conscientização. E mesmo assim, essas mulheres são revitimizadas, seja nas delegacias, seja no judiciário, seja nas instituições públicas, nas redes hospitalares e por aí vai. E Sim. aí é por isso que desestimula também as denúncias, né? Nem sempre essas mulheres conseguem levar isso à frente. E aí é por isso que, enfim, volta a um ciclo onde elas são violentadas, sobretudo nos finais de semana. Uhum. E aí a justificativa é o futebol.
Meu Deus. Mas vamos falar das medidas protetivas? Sim. Eu tô aqui com colinha, viu, gente? Com Porque colinha são mesmo, muitas. porque são muitas. Mas é o seguinte, se você vai à delegacia e pede uma medida protetiva, você não vai ter toda a assistência e todas as medidas cabíveis dentro do seu caso, da sua demanda, do que quando você procura uma advogada especializada no assunto. Né? Especialmente porque você não precisa ir até a delegacia. Então, se puder contratar uma advogada para te representar, ainda que seja necessário ir até a delegacia, caso o advogado entenda necessário, mas justamente para poder te dar esse amparo, né? Até porque é um lugar extremamente hostil, né? Que revitimiza essa mulher mesmo. E observar todos os pedidos cabíveis, né, de medida protetiva. Então, vou falar algumas aqui, a gente conversa, depois eu falo as demais. Temos aqui as medidas protetivas contra o agressor. Afastamento do agressor do lar ou do local onde convive com a agredida. Proibição do agressor de se aproximar ou manter contato com a agredida, seus parentes e as testemunhas. Proibição do agressor de frequentar determinados lugares, como casa ou trabalho da agredida. Obrigação do agressor de pagar alimentos à mulher e aos filhos comuns. Proteção do patrimônio da mulher agredida. Proibição da entrega da intimação judicial ao agressor pela própria vítima. E apreensão de arma de fogo do agressor ou restrição do porte de arma. As mais comuns são as 3 primeiras, né? É que a gente mais vê. Afastamento do agressor do lar, proibição do agressor de se aproximar ou de manter vítima. Contato. Exatamente. Isso. Mas Essas existem são as mais outras, comuns. né? Porque... E essa questão da arma, que foi a última que a Karen leu, é mais pra quem é agente público, tipo policial Exato. e tal. É assim, normalmente se coloca. Porque os outros casos, a arma normalmente não é regularizada, né? E aí a mulher, ela não fala. Mas ela aí, tem se medo. não for, ele sofre duplamente. Eu já tive um caso não, desse. É crime que foi duas lá, vezes também. Exato. Por Que isso o cara que não tem porte, não tem por posse, isso é encontra lá, ele vai importante. sofrer uma repercussão na esfera criminal Exato. grande. Não E só é responde por importante. violência doméstica, mas também Sim. como posse, porte ilegal de arma. Então, assim, essas 3 primeiras são as mais utilizadas, né? Mas mais existem comuns. outras. O que a gente vê na prática? Vamos lá, vamos trazer esse choque de realidade. Sim. Esse aí, por exemplo, prestação de alimentos. Eu nunca vi juizado de violência doméstica dando prestação alimentícia, que é o pai, né, pagar alimentos. Sim. No juizado de violência doméstica. Eles falam Não. assim, isso aí é vara de família, você tem que ir lá buscar seu direito na vara de família. Então, nunca vi. E a lei, quando ela foi elaborada, ela justamente foi uma lei para ser utilizada. Multidisciplinar, né, trazendo todos esses aspectos. E aí... Mas, de fato, a mulher tem que procurar na vara de família, porque Exato. eles não Eles não fazem, aplicam, né? Enfim. E aí, a questão da proteção patrimonial, que acho que Karen vai ler depois, que tá no artigo 24, salvo engano, ele fala sobre isso. Porque, olha só, a gente vê, o que a gente vê na prática? Mulheres que estão numa situação, né? Num relacionamento, seja um casamento ou seja uma união estável, e que elas estão em dependência econômica dos seus companheiros ou maridos. Então, Sim. elas não têm acesso à conta bancária muitas das vezes, ele não sabe nem o patrimônio que foi constituído. A gente teve aí, a gente falou no outro episódio, procure lá, veja lá o nosso outro episódio. Falamos do caso da Samara Filippo, por exemplo, em que ela tava achando, né, que ia comprar um patrimônio. De violência patrimonial. E o BOF simplesmente colocou o nome da casa deles, né, em nome de um laranja, né, de um primo. Ela sofreu violência patrimonial. Ela poderia ter pedido medida protetiva para proteção patrimonial, né? Sim. Então, assim, existem vários... a gente vai destrinchar melhor, mas a questão da proteção patrimonial está muito nisso, de que a gente vê as mulheres nesse cenário e o juizado de violência doméstica precisa agir em prol dessas mulheres, em prol de justiça, né? Então, falando um caso meu, né? O cara estava agindo em fraude à partilha, ele estava vendendo um patrimônio comum, e aí eu ingressei. Só que vara de família, né, gente? Pra quem não sabe, demora muito, né? Os processos demoram. Então, e aí eu entrei com um pedido de medida protetiva que foi deferido. Ele teve, foi proibido, o juiz do juizado de violência doméstica, a juíza, né, na verdade, graças a Deus, que ela é muito boa, inclusive, ela proibiu que ele pudesse fazer qualquer coisa, qualquer transação ao patrimônio comum, né, desse ex-casal que estava sendo objeto de discussão na vara de família. Então, assim... Sim, justamente para proteger o patrimônio dessa mulher, Claro, porque né? essa mulher sai de um relacionamento adoecida. Isso, pós-violência. demora para conseguir, às vezes, a pensão, né? Sim. Seja para os filhos, seja para ela, porque vai para a vara de família.
Então, assim, realmente, ela fica sem patrimônio, Sim. ela fica sem renda nenhuma. Imediatamente, porque... se tava, né, independência econômica. Sim, se ela não tinha uma outra renda, E né? continua esse ciclo de violência Sim. também, né? Só que agora de forma institucionalizada, né? Exato. O que desestimula, muitas vezes, Eu lembrei de um caso agora que eu a busca pela... encontrei, assim, Ah, pesquisando não vai dar nada, doutor. pra fingir, pra encaixar numa petição, né? E aí eu tava lendo, e aí eu lembro de um caso que eu vi aqui do Rio de Janeiro, de uma mulher que foi agredida fisicamente pelo companheiro, eles tinham uma empresa em comum. Ela ficou muito tempo em casa, se recuperando da agressão. Ele faliu a empresa deles, pegou e comprou tudo, montou a empresa pra ele, enquanto aquela mulher estava lá se recuperando. Ele faliu, assim, deixou de trabalhar na empresa. E ele montou lá a empresinha dele, bonitinha. Pegou todos os clientes. Pra tentar pegar não só os clientes, mas todo o valor investido, né? Dizer que era só dele, né? Isso. E aí foi reconhecida a fraude. Porque ela já havia pedido medida protetiva e tudo mais. E aí Eis foi a importância reconhecida. de você buscar, registrar os Exato. fatos, E aí, cara. quando eu achei, foi inclusive uma decisão dessa, inclusive que eu usei pra embasar num caso de uma cliente minha. Então, sim, assim, sim. foi muito significativo pra demonstrar ali a violência patrimonial. A gente precisa dar visibilidade. Se você tá passando por uma violência, Exato. você precisa registrar. Eu sei que é difícil, que Sim. existe todo o aspecto emocional de você ingressar nessa seara, né? As mulheres se sentem assim muito... Exato. Não, mas não é pra tanto, né? Ele não é de tom modo, né? Ele é um pai legal, Sim. Exato. sabe? Só que não, né? A gente precisa dar visibilidade pra conseguir... primeiro, né? Dar... força argumentativa, né? Se você for ingressar com o pedido, às vezes, exemplo, né, que a gente falou no outro episódio, da guarda unilateral quando há violência doméstica, que foi felizmente alterada aí em 2023. Sim. Se você não tiver feito o registro de ocorrência, não tiver buscado os seus direitos na área da violência doméstica, como você vai provar, né, na vara de família? O ideal é que você faça o registro. Ah, mas isso é estratégia, isso aí às vezes nem aconteceu. Tem isso, né, gente? Do tipo, você colocar em xeque uma mera alegação na vara de família porque a mulher não seguiu um caminho. Então, assim, você precisa, isso é fato, né? Você precisa seguir esse caminho, tecnicamente falando. Agora vamos falar dos benefícios das medidas protetivas em benefício da mulher. Encaminhamento da agredida e seus dependentes a programas de proteção e atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Garantia da volta da agredida e de seus filhos ao lar abandonado em razão da agressão sofrida logo após ser determinado o afastamento do agressor. Eu acho isso muito importante porque antigamente falavam em abandono do lar e tudo mais, sobretudo para mulheres que haviam ido embora depois de agressão, depois de serem vítimas de violência doméstica, né? Não existe então, isso, gente. A gente tá aqui agora desmistificando, né? O verdadeiro chá revelação. Não, tinha muito isso, esse medo mesmo. Ai, mas aí vai dizer que eu abandonei o lar. Não, pode abandonar o lar, mas de preferência faz um pedido de medida protetiva pra poder voltar pra sua casa com seus filhos. Exatamente. Direito da vítima de sair do lar. Já falei. Obrigação do agressor de frequentar centros de educação e reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial. Os famosos grupos reflexivos, né, de homens. Infelizmente, não está instituído em todos os juizados, mas eu já li estatística que tem surtido efeito. Então, do tipo, a gente que é feminista, a gente quer que ele se... Não, às vezes tem jeito. Às vezes, se o cara for procurar ajuda, né? A terapia. Esses grupos reflexivos. Eu vi o promotor de justiça, esqueci o nome dele, mas ele ministrando cursos, né? Com esses homens, no sentido de conscientizar de que existe, né, a violência, existe o patriarcado. Falando toda essa partezinha teórica. É o que a gente falou, porque às vezes esse homem veio também de um contexto familiar de violência. Vendo o e pai só agredindo a mãe. Sim. Exato. Sim. Tem saída. E faz muito efeito mesmo, né? A estatística que eu vi que tá que os homens não se tornam mais reincidentes, Exato. Conseguem sair desse ciclo. Assim espero. Determinar a separação de corpos. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Na Lei Maria da Penha também há medidas protetivas ao patrimônio da mulher,
como a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Isso é um ponto importante, porque isso me lembra que uma das agressões que também acontecem pra caramba, né? Um dos atos de agressões é quebrar o telefone. Sim, Ou pegar o telefone, reter o telefone dessa mulher, o computador, objeto de trabalho. Sim. exato. E tem... Que não deixa de ser uma violência patrimonial, né? Tem um inciso, eu não vou me lembrar agora, não sei se é esse ou o outro, que fala exatamente isso, que tem a possibilidade de prestar um calção provisório. O que é isso? Destrincha, né? Porque eu sei que essas palavras são super difíceis para quem é leigo entender, mas é você depositar em juízo um valor equivalente ao que você quebrou. Então, se o cara quebrou teu telefone, tacou na parede, ali na raivinha dele, leia-se, né? Violência, o juízo do juizado de violência doméstica pode determinar que ele deposite o valor daquele celular, se for R$1.000, se for R$2.000, em juízo. Pra ti, né, ressarcir da violência. Exato. De uma forma sumária, né, uma forma logo inicial. O juiz, ao aplicar a Lei Maria da Penha, pode também determinar que o agressor participe de programas de responsabilização, de modo a prevenir novas agressões. Sim, isso é super importante também, é uma política pública em Sim. favor dos homens, em favor da nossa coletividade, né, de uma forma geral. Mas Que o objetivo é a gente viver numa sociedade livre de violência, né? O grande objetivo é esse. Sim. Mas de que forma o nosso poder público pode garantir isso, né? Tem que ter um trabalho Sim. ali de base. E a gente também falou em outro momento, né, no episódio de Advocacia Feminista 2, a Marina falou sobre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Sim, né, Marina? Frida, famoso Relembra Frida. um pouquinho, Marina. Então, Frida, que foi aí intitulado, né, em homenagem a Frida Kahlo, é um formulário que é basicamente, gente... Procura aí no Google, você vai ver o que é. Manda pra alguém que tá passando nessa situação de violência, pra ela dar uma lida, pra ela... Gente, ela identifica, identifica. Eu digo que eu consegui enxergar que eu tava passando por uma situação violência através de um vídeo. Eu vi um vídeo no Instagram e que eu olhei assim e falei... Gente, isso encaixa muito com o que eu tô sentindo, com o que eu tô vivendo. Exato. Então, assim... Então, manda pra essa pessoa que você conhece. Você pode ser, às vezes, aquela mão amiga de ajudar essa pessoa a sair de um relacionamento abusivo, tóxico. Então, o Frida é um formulário que são perguntinhas. Perguntas objetivas. São 27 questões, né? Bebida alcoólica, ele consome? Sim ou não? Eu uso droga? Tem filho junto? Sei lá. E aí, conforme você vai preenchendo, no final tem um resultado, um númerozinho. Então, se foi, sei lá, 20 pontos que você conseguiu, você vai olhar lá no gráfico, na segunda folha, e aí você vai colocar os seus 20 pontos no gráfico e vai ver se você tá no baixo risco, médio risco ou alto risco. E aí, é claro que o ideal é que uma profissional faça. Então, Sim. quando a gente fala de atuação com perspectiva de gênero, a gente faz isso. Eu faço os meus atendimentos. Quando a mulher quer que eu faça o pedido de medida protetiva, eu preencho o Frida de acordo com as respostas dela e vejo, olha só, de acordo com o gráfico. Eu não tô falando nem o meu achismo. Sim, eu tô falando sim. do CNJ, do Ministério Público. Ele que fez esse gráfico aqui. De acordo com eles, você está num médio risco, num alto risco. A gente precisa fazer esse pedido agora. E aí pra a gente proteger. anexa o Frida Isso, junto nos pedidos. Exatamente, eu assino e anexo. Então, assim, essa atuação, cara, é altamente técnica, eu poderia dizer, né? Exato. Então, procure saber, né, desses pontos para que você seja orientada, né, devidamente aconselhada tecnicamente. Isso. E aí, como a gente falou, como pedir essas medidas protetivas, né? A gente sempre fala, ou com uma advogada especializada que vai fazer esse pedido, você não vai precisar ir na delegacia. Mas caso você não tenha, né, esse contato com alguma advogada naquele momento, você pode pedir de forma online. Sim, total. Né? Maria da Penha Virtual, aqui no Rio de Janeiro, é só você escrever isso, Maria da Penha Virtual, que ele vai te direcionar. O próprio site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem essa possibilidade do pedido da medida protetiva. Ou então você pode entrar em contato com o 180, que também vai te dar as redes, né, os caminhos. E advogadas também que prestam, né, esse papel de forma voluntária. Como a Karen falou no outro episódio, pesquise antes, no episódio de advocacia feminista, pesquise, mas assim, a gente já tem um número bem grande de ONGs, enfim, de redes de atendimento à mulher, né, que podem te auxiliar nisso. E aí, prazo da medida protetiva.
né? E Isso é aí? importante. Isso é importante. Teve uma recente alteração, né, na Lei Maria da Penha, que inclusive instituiu o auxílio aluguel, que a gente vai falar daqui a pouco, que prevê que a medida protetiva ela não tem mais prazo, né? Ou seja, enquanto perdurar a situação de violência, a medida protetiva vai estar em vigor. Contudo, entretanto, porém, Todavia. a gente sabe que normalmente quando o juiz defere, ou seja, quando você pede para o juiz do juizado, ou enfim, da vara de violência doméstica, ele coloca um prazo, né? É. Normalmente 6 meses, 1 ano, a depender da situação. O que não deveria mais, né? Não Porque deveria. agora não tem mais prazo, então assim. E aí, como renovar, né? Como a mulher sabe se ela ainda tá naquela situação de violência ou não? Só ela vai poder dizer. Conseguiu a medida Sim. protetiva, o cara nunca mais te procurou, sumiu do mapa, você nunca mais soube notícias dele. Mas você ainda tem esse medo, né? Você ainda fica com esse medo dele te procurar, dele aparecer. Então, pede pra renovar, Sim. né? A medida protetiva, ela tem muito, que você falou também no outro episódio, da palavra da vítima, né? A palavra da vítima, ela é essencial para a concessão das medidas protetivas. Então é isso, se a mulher se sente ainda em risco, vai lá, pede pra renovar, né? Até porque se ele mantenha. descumprir, né? A gente tem o crime de descumprimento de medida protetiva, que foi também recentemente instituído. Mas é isso, para você conseguir ter esse respaldo, você ter essa proteção do Estado. Exato. Assim, infelizmente, né, não é o melhor dos mundos. A gente Sim. gostaria que não precisasse. E a gente sabe que, infelizmente, quando o homem quer cometer a violência mais grave, ele vai cometer mesmo com a Ele vai medida violar protetiva. a medida protetiva mesmo assim. Mesmo assim, mas a gente sabe também, pelas pesquisas, né, enfim, que quando tem essa medida protetiva, quando o homem vê que a mulher chegou a esse ponto, já dá aquele afastamento maior, né? Dá, assim, ele já gente. fica Sente com a pressão, sente a pressão. Porque a gente vê muitos casos de feminicídio em que a mulher não tinha nenhuma medida protetiva. Uhum. A mulher não tinha nenhum registro de ocorrência. Mas teve um de Bangu, exemplo, né? Pode ter isso, mas tem um outro. Teve um de Bangu aqui no Rio de Janeiro, em que a mulher, ela tinha feito o pedido, a juíza negou, falou, não. É. Não lembro. E ela logo na sequência foi morta por feminicídio. E aí você vê. Cara, essa mulher, ela procurou Pois é. proteção estatal, cara. Negligência Pois do é. Estado. Pois Houve uma é. negligência. Porque o comum é a gente ver a medida protetiva sendo deferida, né? Sim, É o mais comum É a o mais gente comum. ver. Mas o que eu vejo é o quê? Os juízes dizendo assim, mas esse homem vai ficar com a liberdade cerceada, né? Esse homem, ele vai não ter a liberdade de ir e vir de uma forma ampla. Não, e é importante dizer que Mas- a maioria das medidas protetivas, quando é só para proteger a mulher e não as crianças, garante o direito do pai a conviver com essa criança. Total. Né? Garante o direito à prole, né? A ficar, a conviver e tal. Exato. Então, é isso. A medida protetiva é para proteger aquela mulher. Mas se ele não coloca em risco as crianças, né? Porque o judiciário consegue fazer essa diferença, Uhum, ele vai ter o direito a conviver, né? exato. Porque a gente vê muito isso também. Pediu a medida protetiva. Inclusive, essa semana passada eu fiz uma audiência criminal. E aí o agressor falava isso. Ela pediu a medida protetiva só para me afastar dos meus filhos. Ué, não entendi. E ele, Tá tinha, lá e no- ele tinha o direito garantido de ver. Só que ele não viu mais. Porque, Sim. porque eu vou chegar perto e aí eu tenho medo de descumprir. Não é. Quem quer Sabe? faz E acontecer, essas medidas né? protetivas, elas também acabam sendo descumpridas quando mandam e-mails, mensagens. Sabe o Pix de 1 centavo que ele faz te mandando ameaça pela conta bancária? Porque tá bloqueado nos outros É. meios. Porque tá né? bloqueado nos outros meios, também é descumprimento da medida protetiva. Também pode ser suscitada aí pra... Exatamente. A gente Eles- vê umas aberrações assim. Eu diria aberrações, cara. É. O cara quer se dar o trabalho de ficar fazendo pix de 1 centavo, Pra ofendendo mandar a... mensagem, né? Impressionante, cara. Arruma um Exato. trabalhinho aí, cara. Sem brincadeira. Lava minha louça lá em casa. Então, assim, e se ele incide nisso, se tem medida protetiva e ele incide, ele Se é tem- imediatamente... Se tem a medida de proibição de contato, Sim. né? É importante. Exato. E Isso ele- que é importante a gente voltar a mencionar lá os pedidos da medida protetiva, porque aí ele vai né? estar proibido Exato, do que de manter você contato. do que tá coberto, né? Do que tá sendo previsto ali. Porque às vezes o juiz pode deferir só um tipo de medida, a proibição de aproximação, mas não proibição de contato. Uhum. E aí, se ele entrar É. em contato, ele não vai estar. Eis a importância de uma análise técnica, de Exato. saber exatamente o que tá Exato. ali na decisão.
prisão, né? Pra pedir as medidas que são cabíveis ao caso, né? Ao caso concreto. Daí, o cara, vamos supor, que tem essa proibição de contato. Inclusive, eles botam assim, contato por qualquer meio digital, e-mail, WhatsApp, Pix também, tudo. Se ele fizer isso, ele é imediatamente conduzido e preso. Preso Exato. mesmo, tá? Vamos falar de Benfica, vamos falar de Bangu, é isso aí, com a galera lá. Então, assim, cuidado. Galera cuidado. de São Paulo, a gente não sabe onde. Desculpa, a gente não sabe. Dos outros lugares a gente não sabe. Essa mas referência só Mas- no Rio. Mas é sério. presídio. Ele é preso mesmo, Preso cara. real oficial. Real oficial, não é brincadeira, não. Então, o negócio é sério. Porque quando o cara descumpre, ele não tá só agindo contra você. Ele tá agindo contra o sistema de justiça. Ele tá rindo da cara do sistema de justiça. Ele tá dizendo, essa decisão judicial é do juiz, não tô nem aí, eu vou descumprir. Exato. E aí o juiz, vai Aqui não. não vai dar bom, não. E lei de atendimento no SUS, rede integrada. Então, a Lei Maria da Penha também prevê isso, né? Essa questão, como a gente falou, ela é uma lei multidisciplinar. Então, assim, ela prevê o atendimento no SUS, ela prevê a qualificação dos profissionais para atenderem essa mulher vítima de violência doméstica, né? Fazer os procedimentos necessários em caso de uma violência sexual, por exemplo, fazer todo aquele... Profilaxia, né? Do tipo de contrair HIV ou qualquer outra. Exatamente. Até a questão se for o caso, né, de gerar uma gravidez ali, né? Tem como fazer toda uma profilaxia nesse momento. Exatamente. Então, existe essa necessidade da gente falar sobre essas possibilidades que são garantidas pela lei. Porque as pessoas associam Lei Maria da Penha só à medida protetiva e mais nada. Sim. E não, a Lei Maria da Penha, ela prevê os tipos de violência, como a gente falou lá no primeiro episódio, né? Que a gente deu uma destrinchada no que era cada um. E é isso, também prevê as outras áreas, né, para proteção dessa mulher. Não é simplesmente ir lá e, agressor, você não pode mais chegar perto dessa mulher, tá? Tem o auxílio aluguel. O auxílio aluguel é maravilhoso, que a gente falou, cara. Que foi agora recente. Tem isso também, que a mulher, ela vai receber, né, esse auxílio realmente. Esse valor, né? Esse valor. Porque muitas vezes ela é dependente financeira desse homem, e aí para que ela consiga se erguer, consiga, enfim, ir para um outro local. Sair de casa, às vezes, com o filho, né? Ter que custear uma nova moradia. Sim, e aí esse auxílio, ele é fixado pelo juiz da vara de violência doméstica, né? Quando ele defere as medidas protetivas, ele vai analisar, ver se essa mulher está realmente em situação de vulnerabilidade, se ela preenche os requisitos para conseguir essa medida protetiva. E tem até a questão do INSS, né? Quando a mulher precisa ficar afastada do trabalho, que entra pelo INSS, né? Falando de uma forma bem acessível. Fica encostada no INSS, Fica encostada, né? Ela recebe o auxílio também do INSS. Então, a Lei Maria da Penha é realmente isso. É esse acolhimento à mulher, essa proteção à mulher, é tentar tirar essa mulher do contexto de violência. Salvar ela. E o acesso mais eficaz é buscando as DEANs, buscando advogados especialistas, ligue para o 180 para informações se você está em situação de violência. Tem que ligar para a polícia aqui no Rio, é 190, acho que fora do Rio também, né? É padrão. 190 e liga para a polícia. E, bom, para fechar, hoje eu quero trazer só um dado, e aí desse dado eu quero que você aí, imagina, você que está nos assistindo no YouTube, está nos escutando no Spotify, imagina o Maracanã lotado. Então, 50.962 mulheres sofreram violência diariamente só no ano de 2022. Isso equivale a um estádio lotado, só que de mulheres que foram violentadas. Bom, hoje eu encerro aqui com a Marina e com a Hannah, e nos sigam no Instagram, no @poddoutoras, no TikTok pod.doutoras. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu like. Curte, comenta, compartilha. E no Spotify também. E a gente vai deixar na descrição dos vídeos todas essas redes aqui que a gente falou, né? Exato, importante. E se você quiser comentar, fique à vontade. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente lá nas nossas redes sociais. Exato. Esse vídeo já foi uma segunda parte. A gente ainda poderia abordar muito mais coisa. Sempre, né? Sempre. Mas é isso. E a gente agradece também todo mundo que tá curtindo, que tá assistindo, que tá ouvindo a gente por esse feedback. E até a próxima. Até a próxima. Beijo.